dia, pessoal. Hoje quem está aqui no Ceará, nosso último desse ano, hoje a gente tem uma fala de lugar para este ano na vez. Sou eu, doutora Alice Mescal, sou história do Brasil, da Universidade de Lisboa. A Ana vai apresentar para a gente um estudo que tem desenvolvido sobre o Leandro de Barros. Depois da fala do senhor Alice, nós temos a fala de duas bolsas de iniciação científica, a dela é uma leitura, começar a estudar a teoria da autoridade esse semestre e já conseguem doar bem os conceitos. Então, eu queria colocar eles para falar aqui para mim, foi de última hora a convite que eu fiz para elas, mas para mostrar que vocês também podem se apropriar de facilidade, porque aí desde que se dediquem como elas têm se dedicado. Eu estou muito feliz, de fato, com a sessão de hoje. São muitas pessoas que colocam estimas positivas, as estimas verdadeiras e muito profundas. Então, eu não vou falar mais depois, o nosso diretor Aguinaldo, nosso diretor de arte de cinema, Aguinaldo, depois faz os cortes devidos, organiza tudo. Eu sempre agradeço a Vanessa por tudo que ela tem feito esse semestre e eu espero que esteja com a gente por próximo também. E agradeço também sempre a vocês que têm acompanhado as sessões. Vou passar a palavra para quem de fato deve falar, para que a gente tenha uma sessão mais rápida possível hoje, para que a gente tenha um dia de técnico, de economia e de competência. E foco, adicionalmente, a pessoa que está fazendo isso no sul. Ela está com uma burguesinha. Ela está falando, ela vai falar baixinho, vai falar pouco, vai se preservar, mas não quis abrir mão de estar aqui com a gente. Só mostra o compromisso e a seriedade. Professor. Bom dia, gente. Essa não é a minha voz. Eu espero que eu consiga chegar para vocês com passarinho. Muito bom estar aqui, esse semestre quase não tive acompanhar o verão, mas eu já fui muito presente no projeto e quero voltar a ser. Inclusive, no começo do verão, nós fazíamos a formação dos participantes, que era meu tio e a professora Ana Paula. E é bom estar voltando agora com trabalhos próprios. Antes a gente fazia um trabalho de formação mesmo, a partir dos textos básicos, para que os interessados pudessem acessar e desenvolver intimidade com uma comunidade. Foi muito bom voltar depois de alguns anos, foi na época da pandemia, eu acho, e aí a gente acabou dando uma parada, porque ficou difícil de conciliar tudo, saúde física, mental e geral e tudo mais. E vamos a isso, assim. Então, esse é um estudo que eu venho retomando agora, inclusive com a intenção de levar o pós-doutorado. Eu vou tentar ser breve para conseguir dar conta por causa da condição. O título é Quesitos da Geografia de Gramsci em dois contextos de Leandro de Barros, uma leitura comparatista. E assim, quem foi Leandro de Barros e por que ele é lembrado nessa pesquisa, né? Porque ele está presente nessa pesquisa.
Ele foi um pioneiro na literatura de cordel, né? Ele não tinha, para a época, a prática inicialmente era de cantar as histórias, né? Eram cantadores que andavam pelas feiras, nas cidades, e diziam os poemas em forma de canto, e ele não tinha o dom do canto. Então ele foi se desenvolvendo de outras formas. Ele nasceu em Pombal, na Paraíba, em 1865, faleceu em Recife, que foi onde ele desenvolveu a maior parte do seu trabalho. Ele foi considerado o primeiro sem segundo, né? Era essa uma das formas que nomeavam ele, sendo inclusive exaltado por Carlos Drummond de Andrade, né? O julgamento do povo, rei da poesia do sertão e do Brasil em estado público. Ele era filho de José Gomes de Barros Lima, Adelaide Xavier de Farias, viveu os primeiros anos numa fazenda no interior da Paraíba, em Pombal, ficou órfão de pai e findou por passar a tutela do seu tio, porque para a época dele era impraticável que ele vivesse sem uma presença masculina, né? E aí o tio dele era padre, irmão da mãe, e foi quem propiciou ao Leandro Gomes de Barros a possibilidade de estudo, né? de se desenvolver intelectualmente. Mas eles viviam em constante atrito. Então, assim que Leandro Gomes de Barros conseguiu, assim que ele tomou fôlego, ele saiu da proximidade do tio para viver a vida dele independente. Começou a escrever os poemas em 1889, com 24 anos de idade, e começou a imprimir os poemas em 1893. Ele foi pioneiro na impressão dos livros de cordel. Daí a importância dele. Foi ele quem começou esse processo de impressão e de divulgação através da literatura de cordel no Nordeste. Ele era responsável pela publicação, divulgação e comercialização dos poemas. E foi o único poeta da sua época que vivia exclusivamente do que os versos vendiam, né? Justamente por isso, ele criou meio que, guardadas as devidas proporções, né, um império do cordel. Então, o material que foi publicado por ele foi muito disputado, foi, se pudermos usar uma palavra dura, foi, de certo modo, até roubado mesmo, apropriado indevidamente, para ser mais suave, né? Por outros cordelistas, né? E porque não havia uma regra estabelecida para esse tipo de prática, né? Para esse tipo de edição dos livros, né? Ele compôs cerca de 1000 folhetos de literatura de cordel, dos quais ele tirou mais de 10.000 edições. E foi o primeiro a deixar o indicativo de autoria e de direito autoral nos poemas. Então, os cordéis que inicialmente não possuíam qualquer indicativo de autoria, eles passam a receber o indicativo de autoria e de direito autoral, né? É comum que os primeiros que surgiram com a indicação tanto da autoria quanto de direito autoral, havia uma informação atrás, ou na primeira folha, dizendo que não era permitido comercialização, não era permitido a retirada do nome do autor. Então foi ele quem começou essa prática de direitos autorais em cordel. Esse daqui que eu tenho é inclusive
ele tem o nome de um outro cordelista na capa, né, que é o João Martins de Ataíde, que era conhecido do Leandro Gomes de Barros. E quando o Leandro Gomes de Barros morreu, ele assumiu os cordéis. Só que assumir não é assumir uma autoria, né? Mas o que ele fez? Ele colocava, como ele era o proprietário da venda, né, ele passa a assinar os cordéis, ele coloca o nome dele na carta, João Martins de Ataíde, e na primeira folha vem o nome Leandro Gomes de Barros. Se vocês quiserem, eu passo para vocês darem uma olhada. E aí a forma como ele trabalhava era uma forma de marketing muito ousada, né? Como ele vivia da venda dos cordéis, ele criava uma intimidade, uma proximidade com o público, com o consumidor, que era muito peculiar, né? Era muito comum que ele entrasse nos bares e começasse a tomar cachaça com o público que era o público dele. E aí, em frente ao bar, geralmente os bares próximos a praças e tal, ele estendia um pano no chão e colocava os cordéis. E ali ele fazia amizade, tomava cachaça e conquistava vendas, né? Ia dizendo, ia lendo os versos e tal. E ele era muito viajado, assim, ele viajou o Nordeste todo, fazendo a divulgação da sobrevivência dele, digamos assim, né? Já que era disso mesmo que ele vivia. E assim ele sustentou a esposa, filhos e tal, criou a família dele. E aí aqui a proposta é que a gente faça uma análise de 3 cordéis. Né? 2 cordéis do Leandro Gomes de Barros, né? O primeiro é o Sofrimento de Alzira. Não é essa edição que está passando ali com vocês, é uma outra versão. E os Martírios de Genoveva, que a gente vai comparar com a Genoveva de Brabante, que é o que dá origem, né, que é o que nós entendemos como a origem dessas histórias, né, a fonte primeira dessas histórias. Então, o cordel 1, o Sofrimento de Alzira. O tema é amor e paixão, literatura medieval, mulher, um elogio à mulher, religião e virtude. De autoria de Leandro Gomes de Barros, não há indicação de local, também não há indicação de data. São 227 estrofes, de 6 versos, de 7 sílabas, sextilhas, com acróstico. O acróstico foi a primeira forma de identificação de quem era o autor. Né? Cada verso começava com a inicial do nome dele, e assim era possível identificar nos primeiros versos Leandro Gomes de Barros, né? A partir da primeira letra de cada verso. O esquema de rimas, X, A, X, A, X, A. As letras repetidas indicam os versos que rimam entre si, indicando-se com X os versos que não rimam com nenhum outro. E a edição que nós utilizamos, esse cordel que está passando aí, eu ganhei depois. A versão que nós utilizamos é datada de 1919, que é essa que está na imagem. O cordel 2, os Martírios de Genoveva, os temas relacionados: literatura medieval, mulher, elogio e virtude. Autoria de Leandro Gomes de Barros. Não há indicação de local e nem de data.
São 234 estrofes com 6 versos e 7 sílabas, sextilhas, dessa vez sem acróstico. Essa questão do acróstico, ela deixa de ser tão necessária a partir do momento que há a indicação de autoria na capa. Então, a gente encontra tanto versões com acróstico quanto versões sem acróstico. O esquema de rimas é igual ao anterior, né, da Alzira. E a edição que nós tivemos acesso foi a de 1974, já vinculada à conta de direito de publicação. Vejam aí que vocês têm a indicação dos proprietários, filhos de José Bernardo da Silva. Né? E a autoria está devidamente colocada na capa. Né? Não como acontece nessa versão que vocês estão olhando, a versão física, que tem na capa a indicação pela conta, né? do Ataíde. E aí tem a Genoveva de Brabante, que é uma personagem semi-lendária que viveu e morreu no século VII. Desculpa. Sua história chegou à atualidade através de uma lenda medieval alemã. E, fazendo a leitura dos três cordéis, a gente percebe como é a localização. Né? É interessante que na Alzira a gente tem vários indicativos assim, do sertão nordestino. Né? Tem uma das primeiras cenas que o Leandro Gomes de Barros descreve, é a Alzira numa missa, participando de uma missa, e ele descreve o entorno, o local, né? O entorno da igreja. E ele descreve com características muito nordestinas, né? Assim, uma região de seca, uma região de uma terra muito difícil, de pobreza extrema. Essas são vários os indicativos desse tipo. E a região que a gente vai encontrar adiante nos 3 textos, coincidentemente, ou não, né? Uma questão residual aí, é a Europa. Né? Ali a Alemanha, tem um indicativo na própria Alzira, Bruxelas, Grécia, né? São regiões muito próximas, né? Em todas as 3 histórias. No caso da Genoveva de Brabante, tem algumas edições que estão disponíveis, tanto em prosa quanto em verso. Em prosa, tem a do Cerisiers, Vida de Santa Genoveva, Princesa de Brabante, publicado em Valladolid em 1877. Em prosa, tem Emílio Contreiras, Genoveva de Brabante, Legenda Histórica, publicado em Barcelona, 100 anos, indicativo. Também há traduções em português, inclusive uma versão de um autor alemão, Christoph von Schmidt. E em verso tem a versão disponível na Biblioteca Digital da Universidade de Cambridge, essa que vocês estão vendo, que é a que foi a que eu utilizei, né? Eu achei mais acessível de várias formas. Ela é em espanhol e foi a primeira que eu tive contato. Né? Depois eu fui encontrando as outras, mas tudo muito similar, e aí eu gostei dessa, inclusive para ajudar a praticar o espanhol, né? Que é uma língua que eu gosto muito. E aí, antes de passar adiante, além dessa questão da localização
das 3 histórias, tem muitas outras questões que são coincidentes, né? E aí a gente fez uma divisão em células literárias. E tem que estar presente a beleza e a virtude da mulher, todas 3 são belas e virtuosas, o casamento, a guerra, o assédio, a acusação de traição, a sentença de morte, o perdão, o sentimento de culpa por parte dos homens envolvidos. Essa questão me pega um pouco, mais adiante eu vou falar a respeito. O reencontro com a Genoveva, a Alzira e a Genoveva. E a homenagem que as mulheres recebem. E aí fazendo uma análise entre as células literárias. Né? Antes de chegar aqui, eu vou falar rapidamente, eu escolhi um dos 3 cordéis, né, para contar mais ou menos a história para vocês entenderem um pouco. Eu escolhi o sofrimento de Alzira. E aí o que é a história? Alzira é uma moça bela e virtuosa, filha única, filha de pai rico, ele é conde, salvo engano, e ela tem sonhos premonitórios desde muito jovem, e nesses sonhos premonitórios ela sonha uma certa vez que o pai dela oferece a ela um copo de ferro e obriga que ela tome. Né? E aí ela toma o ferro, ela é obrigada a tomar o ferro e depois ela é salva por um anjo que aparece. Esse anjo que aparece é uma criança que morreu nos braços dela. Falei rapidamente da história da igreja, né? Ela estava assistindo uma missa e tem uma criança morrendo na calçada da igreja, morrendo de fome. E ela, vejam aí a situação, é uma igreja, as pessoas vão para lá para rezar e, sei lá, desenvolver a virtude delas, né? Adorando a Deus e tal. E a Alzira é a única a socorrer, a se compadecer com a situação da criança. E ela senta na calçada e coloca a criança no braço, só que a criança já está indo, né? Está nos últimos momentos. E aí a criança morre nos braços da Alzira. E ela pedindo apoio, pedindo socorro às pessoas que estão entrando na igreja, mas ninguém se compadece da situação da criança. Então, o anjo que a Alzira vê nos sonhos dela é essa criança, que volta como um socorro para ela. E ela conta o sonho, né? Ela foi muito abalada por esse sonho, do pai oferecendo ferro a ela. E ela conta para o pai e para a mãe, no café da manhã, alguma coisa assim. E ele diz que jamais faria uma coisa dessa. Poucos dias depois, ele faz um acordo de casamento com um primo da Alzira, um homem extremamente vaidoso e mimado. E ele e a Alzira se vê recebendo fel do pai. Né? Primeiro ela nega o casamento e o pai diz que usa as piores armas, né? Diz que não a abençoará como filho, não a reconhece mais como filho e, portanto, que ela se despeça desse convívio com o pai. E aí ela volta atrás. Nisso, o noivo, esse noivo, o filho dela, já está em prantos, porque não consegue ter um pedido sendo negado, um desejo sendo negado.
ele é um homem extremamente vaidoso. O interesse dele em Alzira é pela beleza dela, né? Pelo que ela representava como mulher virtuosa, bela. E Alzira volta atrás por causa da bênção do pai. Então não se vê vivendo a vida, levando a vida sem ter a bênção do pai. E aí ela termina por casar com esse homem que diz que vai fazer a esposa muito feliz. Ele constrói um castelo no sertão para viver com a esposa. Aí são muitos anos até que muito tempo até que esse castelo seja construído e chegar à condição de receber a nova família. Só que durante o casamento, vários sinais da natureza aparecem, várias manifestações de agouro, né? Uma ave agorenta que não para de cantar, um raio que cai do castelo e derruba parte do castelo. Então são vários os sinais de que aquilo dali não ia dar bom. Alzira também conhece um segundo primo, que é irmão do esposo, e que caiu de desejo por ela, desde o primeiro momento. E aí o que acontece? Há uma guerra em que o pai desses primos está envolvido, na Grécia, se eu não me engano, e vão para a guerra o esposo e o pai da Alzira. E o Ernesto, que é o cunhado do primo, fica com a responsabilidade de manter a ordem na propriedade do irmão. Ele também é rico, claro, mas não é o irmão mais velho, então ele tinha menos privilégios, né? Observem que são vários os traços da cultura, da vivência que a gente fala. Né? A gente tem tanto a figura feminina como uma mulher virtuosa, a imagem de Maria, né? Como a gente tem as funções relacionadas a uma vivência monárquica. Tem condes e duques e princesas. Quando tem a questão territorial, né? Que apesar dos traços nordestinos, é uma guerra que acontece na Europa, né? Na Grécia. Né? E aí, durante a guerra, a Alzira fica aos cuidados do cunhado, Ernesto, cunhado e primo, e de uma dama de companhia. A Alzira tem um filho, logo depois que o marido vai para a guerra, o filho é do marido. Mas aí começa o assédio desse cunhado, né? E ele escreve cartas para a Alzira, tentando seduzir a Alzira, e ele forja uma carta falando da morte do esposo. Ainda assim, mesmo sem amor, mesmo numa situação de sofrimento, porque para ela o casamento foi um sofrimento, ela se mantém fiel ao marido e espera a confirmação dessa morte, mesmo não acreditando. E aí, quando retorna o marido, o Ernesto ele faz uma série de manobras para acusar a Alzira de traição, né? E aí, o que ele faz? Ele conquista a dama de companhia, faz com que ela roube as cartas que ele enviou para a Alzira. Ele forja uma carta como se a Alzira estivesse assinando que tinha uma relação com ele.
E na volta, o irmão dele e o pai da Alzira acreditam. Tem um sonho premonitório da Alzira, em que ela vê o pai e o esposo se transformando em duas serpentes. E é de fato que foi, né? Quando eles voltam, eles não acreditam na Alzira. A essa altura, nem a dama de companhia pode mais atuar em benefício ou fazer qualquer coisa pela... Também foi traída, né? Foi traída pelo Ernesto. Ela termina morta pelo Ernesto, porque ela era a prova de que o Ernesto estava manipulando a situação, né? Então ele mata a dama de companhia. E aí a Alzira é acusada de traição, sem direito à defesa. As presenças femininas no cordel são muito poucas. Então, a Alzira é uma mulher solitária, né, de companhias femininas, de presença feminina. Ela é sentenciada à morte e ela é levada para a condenação dela por 3 homens casados com 3 mulheres, né? Porque passa meio que a ideia de que ela era tão pecaminosa que eles não poderiam estar sozinhos com ela, porque ela é sedutora, né? Então, vão essas 6 pessoas para a condenação de Alzira e leva para uma ilha deserta, onde ela deve ser sacrificada, né? Ela foi afastada do filho, com o pai e o marido. E ela deve ser sacrificada. Mas a justificativa sempre é relacionada à fé. A fé de Alzira fez com que Deus nunca a deixasse, nunca saísse de sua companhia, nunca saísse de seu lado. E ela consegue não ser morta. Ela é abandonada na ilha deserta. E um dos homens recebe a incumbência de fazer a devolução das cargas e contar toda a história, né? Inclusive da morte da dama de companhia. A Alzira passa anos nessa ilha deserta. Esse homem não é recebido, esse homem que volta, que deveria ter matado a Alzira, ele não é recebido pelo pai e pelo pai dela e pelo esposo. E, portanto, ela fica na ilha, isolada, sobrevivendo do que aparecia. E depois de um tempo, o esposo tem um sonho com a Alzira, dizendo que ele receba aquele homem, né? O homem que ficou com o material para provar que ela não tinha culpa, ela não havia traído o esposo. E o esposo entra em contato com o sogro e eles vão atrás desse homem e o homem conta tudo. E aí vem o sentimento de culpa para os homens, né? Para as duas serpentes, né? Como estavam representadas no sonho dela. E esse sentimento de culpa é compartilhado, né? O pai, o esposo e o assediador, né? O cunhado e o primo, o Ernesto. Acontece, eles vão em busca da Alzira, todos querem perdão. O pai vai falando, ele já chega na ilha falando do suicídio, caso não encontre a filha viva. O assediador pede o perdão dela, ela perdoa todo mundo, sem restrição. Inclusive, ela diz para o assediador, que foi o maior responsável pela situação toda, ela diz ao Ernesto que ele já estava perdoado e que agora ele devia
Alzira, ele devia se entender com Deus. Acontece o reencontro do pai, esposo e assediador, como eu contei agora. O Ernesto, devido à sua culpa, ele faz doação de todos os bens, vai viver com um monte. Depois ele consegue um emprego numa fazenda, se apaixona pela filha do fazendeiro. E como ele quer casar com ela, ele resolve contar toda a verdade. Ele fala da traição dele em relação ao irmão, do que ele provocou na vida da Alzira. Ele fala da última companhia que ele assassinou. E a moça acusa o Ernesto de assédio. E aí o Ernesto termina tendo as mãos cortadas e os olhos perfurados pelo pai daquele que pretendia ter por esposa, né? Da mulher que pretendia ter por esposa. E finda vivendo acolhido por religiosos, né? E morre nos braços de Alzira. Morre nos braços de Alzira. E aí, após a morte de Alzira, erguida uma capela na ilha onde ela ficou isolada, em homenagem a ela, a força dessa mulher, a virtude que ela teve, a capacidade de perdão dela. E pronto, e acaba. Acaba em perdão e morte, né? E Alzira sendo homenageada depois de toda essa vida de sacrifício. Então, fazendo uma análise entre as células literárias, a gente tem beleza e virtude presente nas três histórias, nos três cordéis. Tem casamento também presente, sendo a Genoveva de Brabante por gratidão, a Alzira por interesse não dela, mas interesse financeiro do pai, e Martírios de Genoveva por gratidão. Em Genoveva de Brabante a gente tem a presença da guerra, com a localização que eu falei, né? A Genoveva de Brabante é a Alemanha. Sofrimentos de Alzira e Martírios de Genoveva, ali Grécia, Bruxelas, ali por essa região da Europa. Também tem a presença do assédio nos três, no caso da Genoveva de Brabante foi um funcionário. Assim como Martírios de Genoveva também foi um funcionário. Somente nos sofrimentos de Alzira é que tem a presença desse irmão do esposo, né? O cunhado dela. A acusação de traição acontece nas três, a sentença de morte também presente nas três, o perdão de Alzira em relação a todos os responsáveis, a todos os seus algozes, também nas três, sentimento de culpa em Genoveva de Brabante, por parte do esposo e do assediador, sofrimentos de Alzira, pai, esposo e assediador, e martírios de Genoveva, esposo e assediador. Percebam que Genoveva de Brabante e Martírios de Genoveva têm basicamente a mesma estrutura, né? Acontece o reencontro com a presença do filho em Genoveva de Brabante e em Martírios de Genoveva. Em Sofrimentos de Alzira, o reencontro acontece com o pai e o esposo, a presença do filho vem depois. Nos três existe a questão da homenagem à mulher virtuosa, né? Em Genoveva de Brabante, com festas, Sofrimentos de Alzira, uma capela, e Martírios de Genoveva como uma estátua, que foi erguida em nome dela. E a morte, né? Então, assim, são estruturas muito parecidas para a gente deixar passar sem questionar
essa questão da presença dos resíduos, né? Aqui são os três papéis, as três versões que foram utilizadas. E a questão da presença do imaginário acerca da mulher na Idade Média, né? Aqui a gente tem, especificamente nesses três, a gente tem uma imagem que recorda Maria, com sua pureza, suas características de virtude e de devoção, né? Mas também tem a Eva, né? Porque ela é acusada de as três mulheres, né? Genoveva, Alzira e Genoveva, são acusadas de traição, né? De serem mulheres ardilosas que criaram situações que iam contra a virtude que deveria ser a característica de uma mulher, né? De uma mulher casada, de uma mulher mãe, de uma mulher que fizesse parte de uma família. E aí a gente tem também a presença dos resíduos dessa mulher virtuosa, né? Já que a gente está falando que no final das contas era uma virtuosa, não era uma Eva, né? Apesar da acusação, a gente tem vários exemplares do cordel, da literatura de cordel nordestina, a história da Princesa Rosa, de Cirilo Pirauá de Lima, história de Cecília Afra, Três Filhos de uma Esposa, de Teodoro Ferraz da Câmara, Bernardo e Dona de Genebra, e História de Rosa de Milão, de José Galdino da Silva Duda, Os Sofrimentos de Célia, Manuel Pereira Sobrinho, O Assassinato da Honra e a Luta do Jardim, de Caetano Cosme da Silva e vários outros, né? E para ver a questão dos resíduos medievais em Leandro de Barros, aí a gente tem um mundo de elementos, né? Batalha de Ferrabras com Oliveiras, Branca de Neve em Soldado, Guerreiro, Filho de Juvenal e o Dragão, né? O Dragão Vermelho, A Força do Amor, História da Donzela Teodora. Essa é uma história que se repete em diversos cordéis, né? De diversas autorias diferentes. História do João da Cruz, mais o Dragão aqui, História de Juvenal e o Dragão, O Jogador na Igreja, A Mulher Roubada, O Príncipe e a Fada, A Prisão dos Oliveiros, O Rei Miséria e seus filhos, O Reino da Pedra Fina, A Morte de Alonso e a Vingança de Marina, História da Donzela Teodora, História da Princesa Rosa, acho que eu repeti, O Soldado Francês ou O Baralho Sagrado e O Valentão do Mundo. E aí, só para concluir, tem algumas questões ficam e algumas questões eu pretendo discutir com maior profundidade, para não estender demais aqui, no meu pós-doutorado. Aí eu volto para falar para vocês. Que são questões relacionadas a quem é de fato está representado nessas histórias. Né? Porque quem é? O que está representado? É a virtude da mulher? É a acusação de traição da mulher? Ou são os homens que estão representados nessas histórias? Né? Porque quem são as figuras centrais? Está falando de quê? Está falando da virtude feminina ou está falando do poder que o homem tem em relação à mulher? Em relação ao controle que ele tem, a manipulação. Né? Quem é essa mulher virtuosa? Se ela é virtuosa porque sim, ou se ela é virtuosa porque o homem até é virtuosa. O homem indica que ela é virtuosa, porque é ele quem dá e é ele quem tira. É ele quem dá a virtude, quem nomeia a virtude, e é ele quem tira quando acusa de traição, quando acolhe uma acusação de uma terceira pessoa, quando não dá a possibilidade de defesa, né?
quando nega o conhecimento que ele próprio tem dessa figura feminina. E, para encerrar, e agora para encerrar mesmo, tem também uma questão, voltando lá para o marketing, né, do Leandro Nunes de Barros, que a gente não pode negar, que era preciso que ele vivia disso, ele vivia da venda das histórias dele, da venda do conteúdo. Então era preciso que ele conquistasse o público da forma mais ampla possível. Então falar dessa mulher virtuosa também conquistava mulheres, né, como simpatizantes da escrita dele, porque ainda que não chegasse a elas diretamente, porque elas não iam entrar no barco uma cachaça com ela no de barcos, principalmente as virtuosas, né? E não acessariam os cordéis diretamente, mas como o cordel era acessível através do falar, da poesia, né, do público, elas também acessavam essa figura da mulher virtuosa. Né? Então, elas também eram conquistadas por esse saber, por esse conhecimento, por essa produção. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero ter